E aí, nono ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem, se cuidando, né? Respeitando o isolamento social, que a gente está aqui de casa preparando as aulas para vocês. Eu espero que eh, vocês estejam com muita saudade da gente, porque eu também estou morrendo de saudade daquela agitação, da nossa sala, né? Mas a gente tem que dar continuidade à nossa vida, né? Mesmo que a gente esteja distante, a gente precisa dar continuidade aos nossos objetivos, né? E a gente sabe que os objetivos só são atingidos quando a gente se empenha nos estudos. Então, assim, dando continuidade, né, ao nosso conteúdo, nono ano sabe que a gente tem uma aula por semana, mas eu separei aqui para vocês, lembrando, né, gente, que é o livro um, tá? De literatura, para quem esqueceu o nome, né? Nós terminamos o capítulo 1 e agora a gente vai começar com o capítulo 2. Ó, literatura é uma linguagem. O capítulo 2 está na página 36. Na página 36, tá certo? A primeira imagem é essa daqui. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês porque eu fiz um slide bem legal aqui. Então, tá, galera, vamos lá. Essa daqui, né? Deixa eu aumentar o slide da câmera para vocês. Essa imagem aqui é a imagem que está de abertura do nosso capítulo. Então, quando ele começa assim, literatura é uma linguagem. Toda vez que a gente fala em literatura, a gente acredita que literatura seja só leitura de textos. Na verdade, no primeiro capítulo a gente viu que não, né? No primeiro capítulo a gente trabalhou com fotografia e trabalhou com pintura. Nesse caso aqui, olha, eu tenho uma fotografia, né? Que foi tirada em Moçambique de trabalhadores rurais que caminham para o corpo ao amanhecer, certo? A leitura dessa imagem aqui, ela pode ter várias interpretações, até porque ao longo do capítulo referente a essa imagem aqui, precisamente na página 37, vocês vão ter a leitura de um texto para que comparem as duas obras, né? O texto escrito com essa imagem aqui, mas vamos adiante. Olha, logo no início ele diz assim, ó, inventar mundos, despertar nossas lembranças, desencadear sensações, compartilhar emoções, provocar nossa reflexão sobre os mais diferentes aspectos da existência, como a linguagem literária, nos sentidos que produz, adquire esse poder. É para refletir sobre isso que convidamos você a entrar nesse capítulo. Então, quando ele diz aqui, basicamente, gente, nesse trechinho aqui, ele já explica qual é o papel da literatura. Ó, inventar mundos, a gente sabe que existem várias obras literárias ficcionais, né, como eu havia dito para vocês nas aulas anteriores, ó, despertar lembranças, uma foto, uma fotografia, um quadro, ele desperta lembranças, um poema, uma música, desperta lembranças, ó, desencadeia sensações. Ou seja, essa música, essa fotografia, essa imagem desencadeia sensações. Você pode ficar triste, alegre, né, com saudade. Ó, compartilhar emoções. Você automaticamente pode compartilhar ou pode só sentir, ó, provoca a nossa reflexão sobre os mais diferentes aspectos da existência. Essa reflexão ela vai ser pessoal, né, de acordo com a sensação que você obteve. Aí ele, no finalzinho ele diz aqui, ó, como a linguagem literária, nos sentidos que produz, adquirir esse poder. Então, é através das mais variadas leituras, como a gente já havia trabalhado, né? Através de um poema, de uma música, de um quadro, de uma pintura, e assim sucessivamente. Todo texto pode ser classificado de acordo com a linguagem. Nesse sentido, podemos dizer que os textos são literários ou não literários. Tudo depende da maneira como o autor se expressa e escolhe as palavras para construir. Então, a base desse texto aqui, gente, é a gente diferenciar
textos literários de textos não literários. Obviamente, cada texto, nós somos rodeados de gêneros textuais. Então, cada texto ele vai ter uma característica própria. E essas características que vão nos ajudar a diferenciá-los em literários e não literários, ou seja, de acordo com a linguagem de cada um. Deixa eu voltar aqui. Os textos com linguagens literárias apresentam alguns diferenciais importantes. Os textos com linguagens literárias, quando ele diz linguagem literária, ele está se referindo a textos literários. Apresentam alguns diferenciais importantes. Esses textos podem fazer parte de diversos gêneros textuais, como a gente falou no slide anterior: música, poema, poesia, conto, entre eles a literatura, que é uma arte essencial para a construção do conhecimento. Um slide aqui, Quais são esses recursos linguísticos? O que é que um texto literário ele precisa ter? Então, ele precisa ter, conotação e denotação. A gente trabalhou isso em alguns exercícios do capítulo passado. A gente entende, rapidinho falando, a gente entende como conotação. Lembra que eu falei para vocês, galera, conotação é o sentido figurado da palavra. É você dar um outro sentido que não seja aquele real que a gente está acostumado a ouvir. Então, esse aí é o sentido conotativo, é um sentido figurado. E o sentido denotativo é aquele sentido que a gente costuma ver quando abre o dicionário, é o sentido real da palavra. Figuras de linguagem com destaque para as metáforas, a antítese e o eufemismo. A gente vai se deparar nesse capítulo com essas figuras de linguagem. Acredito que vocês já devam ter trabalhado ou em português ou em redação. Essas figuras de linguagem, gente, não existe só metáforas, não existe só antítese, nem tampouco eufemismo. As figuras de linguagem, elas são inúmeras e são essenciais para a construção de um texto literário. A liberdade criativa, isso aí a gente deixa para o autor, né, da obra, ou o escultor, ou o artista plástico, ou o compositor, né, no caso da música. Então, depende o que ele quer expressar com aquela obra literária. E a complexidade, qual é o grau de complexidade, qual é o grau de envolvimento, né, que o autor ele coloca em sua obra. Então, esses 4 aspectos aqui, não só esses, né, eu botei os principais para vocês, mas esses 4 aspectos aqui são essenciais para a construção de um texto literário. Aí eu trouxe um texto aqui bem interessante para vocês, para que a gente possa assimilar. Então, vamos lá. Textos literários e textos não literários. O primeiro texto, ele diz assim, descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados. Então, aqui eu tenho um texto, né, que saiu na revista Veja de São Paulo. Então, o que a gente pode depreender sobre esse texto? Ele, no caso, se propõe a dar uma informação sobre o lixo, certo? Descuidar do lixo. Então, ele diz aqui, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência deposita lixo, certo? Despejado nas calçadas, bem como que acontece com ele antes. Então, se o lixo ele vai ser depositado na calçada, obviamente ele vai chamar, no caso aqui, mendigos, certo? E bem antes do caminhão do lixo passar para recolhê-lo, né? No caso, esse aqui é um texto informativo, gente. E, portanto, ele não é literário. Então, o propósito desse texto aqui é apenas informal. O texto literário apresenta linguagem objetiva, clara, concisa, e ele tem
é o objetivo de informar a vocês, né, que são, no caso, os leitores, determinado assunto. Então, qual é o assunto que esse texto aqui ele propõe? É o descuidar do lixo. Está dizendo que a filial McDonald's, ela despeja, né, os sacos plásticos com resíduos, o resto de resíduos. Isso faz com que os mendigos, eles, de certa forma, baguncem, né, o lixo. Ó, nesse caso aqui, quanto mais simples for o vocabulário e mais objetivo for a informação, mais fácil, né, ele vai ser compreensível. Então, o foco desse texto aqui é não ser literário, o foco é passar apenas informação e a linguagem acessível. Ó, além desses textos aqui, nós temos os artigos jornalísticos, textos didáticos, os verbetes dos dicionários. Lá, quando eu falei para vocês de denotação, eu disse para vocês que é a linguagem do dicionário, né? Então, aqueles verbetes ali do dicionário, eles não têm intenção nenhuma de trabalhar com figura de linguagem, portanto, são textos produzidos não literários, né? As propagandas publicitárias, os textos científicos, as receitas culinárias, os manuais, né? Quando a gente abre assim a televisão para saber montar a televisão, ou um videogame e tal, aquilo ali são textos instrucionais, então eles não têm papel nenhum de trabalhar com as figuras de linguagem, ser complexos, enfim. Esse aqui é um texto não literário, o objetivo dele é apenas informar. Texto 2. O bicho, acredito que vocês já devam ter visto esse texto em algumas provas, né? Por isso que eu peguei ele, que ele é bem curtinho e é fácil da gente poder compreender. Ó, o bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, isso aqui é um texto, tá? Um poeminha, né, de Manuel Bandeira, aqui, ó, o nome do autor, Manuel Bandeira. E percebam que até a estrutura desse texto é diferente do texto que a gente viu. Esse texto aqui, ele está todo organizado, né, com as margens organizadas. Ele tem aqui, ó, o título, obviamente o outro também tem, ó, aqui um título. Ele está organizado em versos e estrofes. O que a gente pode depreender sobre esse texto aqui? Já mencionei que ele é um poema, né? E principalmente a sua forma, né? Como eu já havia dito, versos, conjunto de versos se chama estrofes. Então, eu tenho uma estrofe, duas estrofes, três estrofes, quatro estrofes aqui, né? O poema é constituído por quatro estrofes, né? E a quantidade de versos dela vai diferenciar no último, no caso último aqui, ó. A linguagem, minha gente, é carregada de significados, ao que chamamos de plurisignificação. Ou seja, uma palavra, ela pode ter vários significados, ó. Outra coisa também, cada palavra é diferente da outra, né? Que lhe dá um significado diferenciado. Bom, esse daqui é considerado um texto literário, certo? A expressividade é o mais importante. O conteúdo, nesse caso, fica em segundo plano. O vocabulário, ele foi bem selecionado, né? E, obviamente, vai apelar para a sensibilidade do leitor. Lembram lá no início, quando a gente disse que o texto literário ele era responsável em transmitir sensações? Então, esse texto aqui, ele traz uma sensação, pode ser de indignação, pode ser de pena. Esse texto aqui, ele é rico de símbolos, gente. E, obviamente, de beleza artística, né? Existem outros textos, como eu já havia mencionado no início, que são classificados como textos literários, como romance, peças de teatro, novela. Então, aqui, ó, romances literários, né? Romances, crônicas, contos, poemas, novelas, filmes, música. E os não literários, ó, notícia, revistas, TVs, rádios ou sites, livros didáticos, apostilas, bulas de remédio, documentos, receitas culinárias, como a gente já havia falado, artigo científico.
e manuais de instrução. Antes do exercício aqui, deixar aqui para vocês, eu quero fazer uma análise em relação aos dois textos. Olha, esses dois textos têm temáticas semelhantes, né? Ambos falam do lixo. Ó. Um fala sobre a questão dos lixos depositados antes do carro do lixo chegar. E esse daqui fala que um homem, né, estava revirando o lixo. Então, a notícia, ela procura denunciar os dois fatos. Esse texto aqui, ele procura denunciar dois fatos, né? No caso, é que o restaurante que deixa o lixo na calçada com antecedência de 2 horas e a sujeira que fica espalhada pelos mendigos, obviamente, gente. Não é culpa dos mendigos, a gente sabe, né? A única palavra nesse texto que pode notar algum tipo de sentimentalismo do autor é a palavra lamentável. Ou seja, a palavra lamentável faz com que a gente desperte alguma sensação, né? Ela perde a sua carga significativa ao acompanhar a palavra lamentável. Então, a palavra banquete aqui, ó, lamentável banquete, essas duas expressões aqui é que faz com que a gente tenha uma comecem a compreender, né, o verdadeira informação, né, passada pelo leitor. Ele diz aqui, ó, relevando o autor à notícia, na verdade, não está preocupado com as pessoas que se alimentam do lixo, mas com a sujeira. Realmente, ele não está preocupado aqui com a fome dos mendigos, ele está preocupado aqui com a bagunça, né, que eles acabam deixando ao espalhar toda a sujeira, rasgar os sacos de lixo, enfim. Quando ele diz aqui também no título, descuidar do lixo é sujeira, a palavra sujeira está no sentido de autoridade correta e falta preocupação com o tempo que o lixo ficará na rua. Agora, quando a gente fala aqui no segundo texto, ele apresenta preocupação com a forma, como eu já havia dito para vocês que é um poema, a escolha das palavras, o suspense, né, no final, de dizer que, na verdade, não era um bicho, era um homem, né? O poeta, ele quer dizer aqui a condição degradante em que o homem pode chegar quando atinge a miséria, quando atinge a fome. Ele também mostra a indignação, né? Quando ele fala aqui, o bicho, meu Deus, era um homem. E ele tenta buscar aqui, ele compara, no caso, o homem a um animal que tem hábito de revirar latas de lixo, como cachorro, gato, rato. Né? No último verso, que é aclama, né? Sua conformidade com o vocativo, inconformidade com o vocativo, no seguinte sentido. Meu Deus, aqui é a quem ele chama, que é o vocativo. Ele diz, nossa, Deus, por que isso ainda existe, né? Ou seja, o poeta não admite que um homem possa ser comparado a um bicho. Quando a gente lê esse poema aqui, a gente vê que ele tem muita carga emotiva, né? E que as palavras elas foram justamente escolhidas para transmitir essa sensibilidade ao leitor, a gente, né, no caso. E isso aqui, gente, é que traz a diferença entre um texto não literário e um texto literário. Então, não esquecer que a gente tem aqui ó, alguns textos que podem ser comparados literários e aos não literários, tá? Então, essa aqui foi a nossa primeira aula do nosso capítulo 2. Ao longo da semana e ao longo das outras aulas, a gente vai matando as dúvidas. Eu espero que vocês tenham entendido. E o exercício que eu deixo para vocês é o livro 1, como eu já havia mostrado, do capítulo 2. Literatura é uma linguagem. As páginas, que é a do início do capítulo, é a página 36 a 39. Quem não tem o material, pode acessar o site da Moderna para poder conseguir fazer os exercícios. Gente, não precisa colocar as perguntas no caderno, tá? Coloca suas respostas e a gente depois corrige essa atividade. E eu gostaria que vocês copiassem no caderno algumas dúvidas e tal, para que a gente possa responder com mais êxito, caso vocês não tenham entendido. E é isso, pessoal. Deixa eu aumentar aqui.
Interromper o compartilhamento. Então, obrigada, gente. Até a próxima aula. Beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, galera.